os versos 27 a 36. Eu vou ler, peço que você acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: verso 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai de amor, nós queremos nos achegar ao Senhor para ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos que a Escritura e a Tua voz falando ao Teu povo, e por isso rogamos, Deus, para que haja discernimento nas nossas vidas, Pai, que haja compreensão profunda, Senhor, e uma prática esforçada da Tua palavra em nós, Deus. Oramos para que o Teu Espírito Santo nos convença. Somos duros, Pai. Somos tantas vezes cegos pelo pecado. Outras vezes sabemos o que devemos fazer e nos opomos ao Senhor. Oramos, Pai, para que na Tua graça o Senhor nos alcance e fale conosco. Nos ensina, Senhor. Clamamos, porque se o Senhor não tratar, não poderemos ver Jesus, não entenderemos a Tua palavra, a nossa mente não compreenderá os fundamentos da Escritura, se o próprio autor não nos elucidar. Por isso clamamos, ensina-nos, Senhor, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você já experimentou um grande desafio, uma grande prova, alguma circunstância que testasse você? Provavelmente você já enfrentou. Como é que você se sentiu quando isso aconteceu? Quando você estava com 41 semanas de gravidez, e você fala, a Denise lá falando: ai, Senhor, e agora? Como que essa criança virá ao mundo? Eu sei que há confiança, mas dá um friozinho na barriga, não dá? Quando você, meu irmão, enfrentou uma prova, você foi se sentar na mesa de um vestibular, você foi fazer um concurso, ou até mesmo uma entrevista para um emprego que você realmente precisava. Não dá um medo de encarar essas coisas? Você já foi provado numa final de campeonato, meu irmão? Eu não estou falando do jogo de hoje. Eu não estou falando do Chelsea, que é campeão. Eu estou falando da várzea, que é muito pior. Você tem um sujeito armado atrás do gol, esperando acontecer alguma confusão, e você entra para jogar. Meu irmão, eu tive a oportunidade de lutar uma luta de campeonato de jiu-jitsu. E aí, eu fiz 2 lutas em um campeonato e eu me aposentei invicto, né? A gente tem sempre que parar enquanto está por cima. Depois de ganhar minha primeira medalha de ouro, eu pendurei meu kimono e disse: é tempo de parar, eu acho que já fiz o suficiente pelo esporte.
Meu irmão, que sensação estar na beira do tatame, com um cara às vezes até maior do que você do lado de lá, sabendo que ele quer te quebrar no soco, ele quer te jogar no chão, esmagar você. Dá medo às vezes enfrentar provas, dá medo às vezes quando a hora que a gente espera chega. Nós estamos nessa cena na Escritura, a hora chegou. Inúmeras vezes o Senhor Jesus diz: ainda não é a hora, ainda não é o tempo, mas agora a ocasião, a hora, a maior provação do Senhor Jesus havia chegado. Não provação como dos fariseus lhe perseguindo, não como a sua tentação no deserto, agora a sua própria vida será ceifada na cruz. O Senhor Jesus sabe que essa será o seu maior sofrimento, a sua maior agonia. O Senhor Jesus há de levar sobre si os pecados de todo mundo. Quando ele esteve no deserto, a presença do Pai está o amparando. Agora, por causa do pecado dos homens, a ira de Deus estará sobre eles. O Senhor Jesus está, de forma muito mais profunda, muito mais severa, sendo provado. Se eu e você já estávamos titubeantes, medrosos, inseguros, quando nós fomos provados, como o Senhor Jesus está lidando com a hora chegada? Nós queremos olhar para o texto, queremos imitar o Senhor Jesus e, portanto, perceber como o Filho do Homem lida com a hora, como se dá a hora do Filho do Homem. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, meu irmão, é que o Senhor Jesus nos mostra que há propósitos na angústia. Existe sim angústia no Senhor Jesus ao encarar este momento, ao enfrentar a hora que lhe é chegada. Mas Jesus vai nos mostrar que há uma finalidade nessas coisas. O verso 27 dá continuidade ao texto que nós falávamos na semana passada. Narramos o ensino de Jesus aos discípulos e aos gregos que o procuram para saber mais sobre eles. Jesus lhes fala sobre a sua obra, exorta a fé daqueles homens, dizendo que ele viria a morrer, que o trigo teria que ser sepultado no campo para que então brotasse em frutos. Jesus exorta eles a de fato segui-lo, dizendo: quem me ama, quem me segue, quem me serve, perderá a sua própria vida para ganhar a vida eterna. Então, onde eu estou, estará meu servo. Mas agora o discurso se volta para dentro do Senhor Jesus. Se antes ele está falando quanto aos seus discípulos, quanto aos seus seguidores, agora no verso 27, o Senhor Jesus abre seu coração, escancara a sua alma para nós. E ele diz aos seus discípulos: a minha alma está angustiada. Meu irmão, nós não vemos pecado no Senhor Jesus. O Senhor Jesus não está sendo covarde ou medroso, buscando fugir da cruz, mas o sofrimento sobre o qual o Senhor Jesus está enfrentando, aquele que está diante dos seus olhos, é real e profundo. E isso traz angústia. Isso, antes de passar, isso já traz esta preocupação ao Senhor Jesus. É a cena que nós vemos no Getsêmani. Cristo chorando, orando ao Pai, dizendo: Pai, passa de mim este cálice. Ele está sofrendo, ele está triste, ele está angustiado pelo sofrimento que lhe sobrevirá. Mas a sua resposta é: que direi eu? À vista da hora, à vista da ocasião dessa prova, o que eu haveria de fazer? Eu diria: Pai, salva-me desta hora. O Senhor Jesus voltaria atrás no que Paulo disse aos Filipenses: não, a minha glória de Deus, eu quero ela de volta, salva-me desta hora, me anula aqui, cancela, vamos fazer isso de uma outra forma. Ele desistiria da sua obra, ele poderia de alguma forma voltar atrás. Ele diz: precisamente com este propósito vim para esta hora. Há uma clareza diante dos olhos do Senhor Jesus de perceber a angústia, o sofrimento que ainda lhe sobrevirá e dizer:
o que eu faria perante o meu sofrimento? Eu fugiria? Eu pediria para ser salvo, para ser livrado? Não, eu vou enfrentar este sofrimento. Há um paralelo aqui com a ocasião do Getsêmani. Se lá o Senhor Jesus diz, passa de mim este cálice, aqui ele está dizendo, eu diria, salva-me desta hora. Lá o Senhor Jesus diz, contudo seja feita a tua vontade. Aqui o Senhor Jesus diz, com este propósito eu vim para esta hora. Há inquietação, há sofrimento, há angústia, mas também há convicção de que a vontade do Pai está sendo feita no beber do cálice, de que a vontade, o propósito do Pai estão se cumprindo ao enfrentar a angústia e passar por esta hora. O Senhor Jesus não está entregue ao léu. Por isso o verso 28, ele diz, Pai, glorifica o teu nome. A convicção do Senhor Jesus é que, a despeito de qualquer angústia e sofrimento que passe, a certeza é que o Pai glorificará o seu próprio nome. Há um fundamento, há uma finalidade e um propósito no sofrer do nosso Cristo. Meu irmão, a implicação mais clara e prática disso para nós é que, tal como Deus conduziu nos seus decretos a vida do Filho, a vida de Cristo, assim a nossa vida também é conduzida nos decretos de Deus. Nós igualmente somos afligidos e passamos por provações. Igualmente nós somos submetidos a angústias. Deus não nos poupa delas como não poupou o seu Filho. Mas tal como havia um propósito objetivo, uma finalidade de por que Cristo sofreria, há também um propósito e uma finalidade de por que nós passamos por angústias. Talvez nós quiséssemos descobrir isso. É a luta diária do crente. Dizer, por que, Senhor, isto ou aquilo me aconteceu? É a pergunta que nos dói. Por que o meu filho e não outro? Por que a minha vida e não outro? Talvez a pergunta seja, por que não a sua vida? Por que não a sua família? Por que você não enfrentaria os sofrimentos que o próprio Senhor Jesus submeteu a seu Filho? Se a obra de Cristo é tão gloriosa no seu sofrer, por que Deus não poderia também a nós aperfeiçoar por meio do sofrimento e da angústia? Meus irmãos, no texto de Romanos, Paulo nos escreve acerca disso. O apóstolo Paulo nos exorta, dizendo que a provação traz perseverança, a perseverança traz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança tem uma ação completa sobre a nossa vida, porque é o Espírito Santo que a consolida em nós. Deus tem objetivos por meio da nossa angústia e do nosso sofrimento. Mas por que então parece tão pesado e tão difícil enfrentar angústias e sofrimentos? Porque nós não enfrentamos como Cristo. Jesus enfrenta essas coisas com o objetivo de glorificar o nome do Pai. Passar por qualquer dessas provações para o nosso Cristo tem este objetivo: Pai, glorifica o teu nome. A gente não é capaz de enfrentar as nossas angústias e provações porque nós não temos este objetivo. Porque o nosso coração está envolvido com outras preocupações. Porque as coisas que nos rondam e que nos preenchem são motivações de causar conforto e descanso para nós mesmos, de ajuntar bens e segurança para nós mesmos. A nossa preocupação não está em quanto Deus será glorificado, qual o propósito de Deus com isso, mas por que a minha vontade está sendo contrariada? Por que Deus não fez o que eu queria que Ele fizesse? Por que Deus me tirou da segurança da minha casa, da segurança do meu casamento? Por que Deus me permitiu passar por isso? Porque eu estava muito bem. E nós usamos de parâmetro para medir a vida nós mesmos. Nossas vontades, nosso conforto, nossos fins e objetivos. E aí é muito difícil, meu irmão. Aí é muito difícil. Você vai se frustrar. Porque o teu objetivo era ser promovido e não ser demitido. E aí bagunça o teu parquinho.
quando você é demitido. O teu objetivo era perder 3 quilos no próximo mês e não ganhar um câncer de próstata. E os nossos objetivos vão sendo continuamente frustrados. E se nós vivermos para satisfazer o nosso coração e o nosso desejo, tão frustrados quanto os nossos planos, nós vamos ficar. Porque nós não temos governo sobre a vida. A soberania não é a nossa. Mas se nós passamos a refletir na glória de Deus, passamos a nos lembrar de que nós existimos para a glória de Deus e não para a nossa, as coisas são vistas sob um ângulo diferente. Por que Deus lhe tirou um emprego? Por que Deus permitiu o luto na tua vida? Por que Deus te deu uma doença? Por que o Senhor fez com que os teus planos se frustrassem e você vendesse a sua tão sonhada casa própria? Por que as coisas aconteceram? Se esses porquês forem respondidos com base em nós mesmos, o fim disso é frustração. Mas se eles forem respondidos com base na glória de Deus, nós encontraremos outras respostas. Por que há a glória de Deus no sofrimento dos crentes? Onde Deus conduziu a tua vida com essas coisas? Como Deus te ensinou com isso? Quanta santificação foi produzida no teu coração neste momento? Você ficou sem dinheiro, você aprendeu a depender de Deus, como nunca havia dependido antes. Você ficou sozinho e você teve que orar, porque era a única companhia com quem você tinha para falar. Deus te permitiu passar por apertos para que você dependesse dele. Deus vem fazendo isso, meu irmão, na Escritura, com os crentes em todo o tempo. O povo de Deus, ao ser liberto do Egito, não precisava passar pelo Mar Vermelho. Você sabia disso? Você sabia? Não precisava. Tinha um caminho, põe no Google Maps, que eles não tinham na época. Graças a Deus, senão alguém ia falar, não, Moisés, vamos passar dentro dessa água aí não, pô. Deus fez com que seu povo peregrinasse por 40 anos no deserto para santificá-lo. Ele sabia que se o povo não atravessasse o mar, eles veriam a guerra e eles temeriam. Deus quis provar que mesmo no milagre de abrir o mar, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Agora talvez esse povo creia. Deus ensinou seu povo na provação. Os egípcios os apertando por trás e o mar adiante. Deus tratou a incredulidade que ainda restava no seu povo por 40 anos no deserto, uma geração toda morrendo, para então entrar na terra prometida. Nessa maravilhosa terra prometida, Deus chama um senhor chamado Gideão. Ai, que maravilha aquela história, meu irmão. Gideão ajunta, arregimenta milhares de soldados. E Deus diz, eu não vou usar esse exército, tem muita gente. Manda os covardes irem embora. Está com medo, pode ir embora. A turma vai embora, mas ainda sobra uma tropa. E Deus olha e diz, ainda é muito. Manda os homens beberem água, e eles vão ser provados na forma como bebem água. E aí a forma que Deus explicou que Gideão deveria escolher, só sobram 300 cidadãos para enfrentar milhares de persas. Porque Deus quer fazer as coisas do jeito dele. Ele quer te mostrar que é Ele que faz. Por que botar Gideão? Por que permitir que Gideão passasse por essa preocupação? Gideão nunca veria milhares de persas sendo destruídos pela voz do Senhor, pela ação de Deus. Você nunca conheceria Deus profundamente, senão por este caminho. Deus está te fazendo passar por ele. E o desafio da nossa vida é simples. É a pergunta número 1 do Catecismo Maior e Menor de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Viver para a glória dele, exaltar o nome dele, ainda que por sofrimento, e mesmo no sofrimento, gozá-lo para sempre.
Viver para a glória de Deus é viver uma vida cheia de sentido e satisfação. Nós vivemos hoje sem razão de andar, nós não temos propósito na vida, porque nós nos esquecemos que Deus é a razão. E nós, em busca de alegria e felicidade em nós mesmos, nos nossos próprios objetivos, nós ficamos infelizes, porque a verdadeira felicidade e satisfação, só há alegria plena naqueles que vivem para a glória do Senhor. Você precisa pensar sobre isso, meu irmão. Quais são as suas motivações? Quais são as razões do teu coração? Eu quero fazer isto para aquilo. Qual a motivação? A tua motivação é o Senhor. O motivo que te faz é o Senhor. O motivo que te faz amanhã levantar às 7 e pegar o busão lotado. O motivo disso é o Senhor. O motivo de corrigir os seus filhos é Deus. Você corrige os seus filhos para Deus ou para você? Qual o motivo de gastar da forma que você gasta a tua gorda fatura do cartão de crédito? Aí tem que te alertar agora, que hoje é dia 12. Lá no final do mês você vai se arrepender. Então pensa agora, por que você vai fazer isso? As tuas ações que são motivadas, então o que você faz, o que a tua mão se lança a fazer, é para a glória de Deus ou não? Por que você faz essas coisas? Os objetivos e finalidades. Eu desejo e faço porque eu quero chegar ou quero alcançar determinada coisa. Meu irmão, você quer para você quer para provar para alguém, você quer para o seu próprio deleite, ou você quer para a glória de Deus? Vamos lembrar dos nossos fundamentos? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Você está frustrado, cansado, desanimado, porque você está fazendo para outra razão e não para a glória de Deus. Deus nos chama para trabalhar para a glória dEle. Você vai amanhã poder desempenhar a gloriosa função que Deus te deu no teu trabalho para a glória dEle. Enquanto você trabalha, você não serve a nenhum patrão, a nenhum presidente, você serve ao Senhor. Você, meu irmão, amanhã terá a oportunidade de tomar 2 a 3 litros de água. Porque beber água dá glória a Deus. Se você não beber amanhã água, se você no teu almoço tomar aquele meio litro de Coca-Cola e completar com suco tangue, câncer em pó, às 4 da tarde, mês que vem, aí o Israel não vem tocar porque ele está com dor no rim. Tem problema de rim, Israel? Cuidado que é premonição às vezes. Né? Não acreditamos em revelação. Glória a Deus. Não, o irmão não fez para a glória de Deus. Ele não zelou do templo do Senhor, não cuidou do seu próprio corpo para a glória de Deus. Você precisa corrigir os teus filhos, não é para eles parecerem educados para a igreja, não é para a família, a vovó. Nossa, a vovó está impressionada, ele obedece sempre. Mas você faz isso para que Deus esteja satisfeito com teu filho? Você se veste, meu irmão, para a glória do Senhor. Deus, o Senhor me deu este maravilhoso perfume. Vou passá-lo para a glória do Senhor. Para que as pessoas sintam esse bom perfume. É horrível feder perto dos outros. Então, Senhor, que o teu nome seja glorificado, nos outros sentirem prazer em estar perto de mim. Meu irmão, começa a enxergar o Senhor na tua vida. Você vai escolher uma faculdade. Você vai contrair um namoro. Você vai pedir contas de um emprego. Você vai comprar uma casa, um tênis novo. Faça para a glória de Deus. Se o seu compromisso for o Senhor, você estará satisfeito. Se o seu compromisso for o seu ego, seu próprio coração, suas vontades pecaminosas, você pode até conseguir o que você quiser, o que você quer, e no final você vai estar frustrado,
porque o Senhor nos fez para Ele. Agostinho de Hipona está nos lembrando: Senhor, fizeste-nos para Ti, e o nosso coração não repousa enquanto não descansar em Ti. Ele é a finalidade da nossa vida e a alegria diária de viver para Ele. Lembre-se disso. É assim que o nosso Cristo enfrenta as suas provações. E o Pai está dizendo: eu o glorifiquei e ainda o glorificarei. Em segundo lugar, meu irmão, o Senhor Jesus enfrenta a sua hora, não só para nos mostrar razão no sofrimento, mas para nos mostrar que Ele tem um julgamento sobre o mundo. O enfrentar do Senhor Jesus é ainda completar a sua obra. Quando Ele declara essas coisas, a multidão que ali estava não entende essa voz que se manifestou do céu. Alguns talvez não tenham ouvido mesmo, nitidamente, eles dizem: foi um trovão. Você tem alguma dimensão então do que é a voz de Deus. É algo tão forte, tão barulhento quanto um trovão. Alguns pensam que talvez seja isso que tenha acontecido. Outros talvez tenham entendido as palavras, dizem: não é só barulho de um trovão, houveram palavras, então talvez um anjo tenha falado. Eles se achegam e Jesus explica dizendo: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vocês. A voz do Pai sobre o Filho não é para que o Filho se sinta encorajado. O Filho está decidido, o Senhor Jesus vai cumprir seu ministério. Essa manifestação, essa teofania de Deus é para que aqueles que estão ao redor de Jesus percebam que há algo diferente acontecendo. É para que os outros testemunhem, para que os outros desejem ouvir o que Jesus está ensinando. Há algo sobrenatural acontecendo. A fala do Senhor Jesus sobre eles é: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quando a atenção deles se volta para Jesus, depois da voz de Deus anunciar dos céus a sua glorificação, Jesus diz: agora o mundo será julgado. Agora o príncipe deste mundo será expulso. O julgamento do mundo é simples, não é complexo, e João já nos ensinou. O próprio João, no seu evangelho, em capítulos anteriores, nos disse: o julgamento é este, é o Filho. Aquele que crê no Filho não será julgado. Quem não crê no Filho já está julgado. Só há um meio de salvação, só há um meio de expiação de pecados. Se você esteve aqui hoje de manhã, ouviu sobre isso na devocional. E este meio é Cristo. Aquele que crê em Cristo está salvo, aquele que não crê está condenado. Este é o juízo. E Jesus está dizendo: agora é a hora deste juízo. Aqueles que crerão e aqueles que não crerão. E Jesus ainda nos diz que o príncipe deste mundo será expulso. Este é Satanás. Em inúmeros textos há referência sobre este governante do mundo, este príncipe que impera sobre o mundo. O Senhor Jesus nos diz que o mundo jaz no maligno, e a obra de Satanás antes da crucificação de Cristo é de acusação dos crentes, é de uma intervenção, como nós vemos no livro de Jó. Satanás rondando a terra e se achegando diante de Deus para acusar a Jó. Então, Jesus está nos dizendo: o que eu estou por fazer agora vai trazer ou fé ou descrença. Isso é o juízo do mundo, os que vão crer e os que não vão crer. E mais do que isso, Satanás será agora expulso. Não há mais agora direito de Satanás para acusar perante Deus. Que diremos, pois? Paulo explica. Haverá agora alguma acusação contra nós? Ele diz: não há nenhuma acusação, nós fomos justificados. O que há contra agora os eleitos? Nenhuma acusação há. Satanás está plenamente amarrado a partir deste momento. Mais uma vez, honrando o aluno da escola dominical. Se você estava aqui na nossa aula sobre Apocalipse, quando falamos do milênio, é esta cena. Satanás não tem mais liberdade de agir sobre a vida dos crentes, porque agora Cristo os conquistou com o seu sangue. A sua obra foi completa. O milênio foi inaugurado. Você não faz ideia do que eu estou falando, meu irmão? Escola dominical,
Venha, domingo de manhã estamos estudando a Bíblia continuamente. O ponto é que Satanás perdeu o seu direito de acusação perante Deus. Satanás agora está preso, limitado, expulso. E agora então, ele diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando o gênero, o tipo de morte que estava para morrer. Julgando o mundo, vencendo Satanás, o Senhor Jesus seria levantado na cruz sobre a terra. Num sentido literal, exposto aos olhos de todos. Num sentido figurado, agora todo o mundo sendo atraído para este momento. Não para a trave de madeira da cruz, mas atraído à presença do Filho, ao sacrifício do Filho, ou para crer ou para escarnecer, ou para salvação ou para condenação. O Senhor está cumprindo plenamente a sua obra. Meu irmão, pense em algumas implicações deste ensino sobre nós. Como é que nós lidamos com a incredulidade? Todos estão agora sendo expostos a Jesus. O trabalho da igreja é este, de pregação, anúncio de Cristo. Todos estão sendo agora comunicados do sacrifício do Filho de Deus. Aqui em Guarulhos, lá no Amapá, onde os nossos irmãos estão hoje, e até os confins da terra. O Evangelho está sendo pregado a todos os lugares. E o juízo de Deus virá sobre aqueles que não creem. A salvação é bastante simples. O Evangelho não traz dificuldades para a salvação. Basta crer que Cristo é o substituto dos nossos pecados. Aquele que crer será salvo. Quem crê não é julgado. É o que João nos ensina. Meu irmão, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Certamente haverá essa cena. Pessoas que passaram toda a sua vida na comunhão de uma igreja. Pessoas que foram membros e assumiram cargos e responsabilidades. Talvez alguns até sejam filhos de crentes, segunda, terceira geração de salvos. Mas no seu coração nunca creram genuinamente em Cristo. Se entregaram à igreja como um contexto social, uma grande família da qual já se nasce fazendo parte. Meu irmão, se você não crer, você será condenado. Essa é a razão para nós continuarmos anunciando a Cristo. Porque uns vão trazer escárnio na sua boca, outros adoração. Alguns vão blasfemar contra Cristo, outros vão louvá-lo. É escândalo e loucura para alguns, para outros, salvação. Não se assuste ao ver pessoas rejeitando a Cristo. O verso 37 a 43, um outro sermão em que trataremos, Jesus explica o tamanho e a razão da incredulidade dos judeus. Jesus cita Isaías 53 dizendo: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Os próprios judeus rejeitaram a Cristo. Que você não faça isso, porque eu não posso te justificar. O rol de membros da igreja não vai te justificar. Não há nenhuma outra razão pela qual importa ser salvo, senão pelo nome de Jesus Cristo. Creia com o teu coração, confesse com a tua boca, viva uma vida pública para a glória de Deus. E Satanás está expulso. O que você tem medo do capeta ainda, meu irmão? Você tem medo do diabo? Eu não tenho medo, não. Então vamos fazer uma oração para o diabo aparecer aqui agora. Posso falar que o diabo vai aparecer na sala da tua casa 3 horas da manhã quando você for pegar água, já que você não tem medo? Ai não, pastor, bate na madeira. Bate na madeira, nós vamos te disciplinar ainda, hein? Isso é sincretismo. O diabo aparecer, você bate na madeira, ele ri de você, tá? Irmãos, Satanás não tem poderes sobre os crentes. Satanás não pode fazer terrorismo com a igreja. Ele anda em derredor procurando a quem devorar, em derredor, porque os anjos do Senhor se acampam ao redor de seu povo. Nós estamos selados em Cristo,
Satanás nada pode fazer para remover de nós a salvação. As ações de Satanás são ladrar, rosnar ao redor mesmo e fazer com que você talvez sinta algum medo ao te rodear. Talvez você seja um pouco mais corajoso, crente desde a infância, bicuda na cara do cão. Tá? O diabo não se cria aqui não. E não adianta fazer 5 dedos não, tá? Isso é coisa de novelinha do Chaves. Mas talvez nós caímos em enganos de Satanás. Ele não é só aquele que busca destruir. Ele é o pai da mentira. Ele é enganador. E ele nos engana. As piores ciladas de Satanás talvez não sejam de fazer ficar com medo e ter um infarto 3 horas da manhã quando ele aparece chifrudo na tua sala. Talvez a maior tentação de Satanás seja uma jovem cheirosa que fala doce no teu ouvido e te leva ao adultério. Talvez a maior tentação de Satanás seja girar os seus olhinhos igual desenho animado e eles caírem com 2 cifrões assim, num aumento salarial que vai tirar o teu tempo no lar, na igreja. E você vai só trabalhar para o resto da vida e não ter mais nada para desgastar no que importa para o Senhor. Satanás vai nos fazer sentir indignos. Que direito de acusação ele tem perante Deus? Nenhum. Tudo quanto Satanás nos acusa perante Deus, nós não somos culpados mais, porque Cristo assumiu a nossa culpa e pagou o preço. Satanás não pode fazer nada quanto à culpa do nosso pecado. Mas se você não tiver certeza disso, se a certeza da justificação não tiver no teu coração, o diabo vai escorar no teu ouvido e vai dizer assim: quem é você para dar aula de escola dominical? Você que já pecou tanto. Você quer se tornar membro da igreja e se batizar? Com essa sua vida pregressa, você acha que alguém vai te aceitar? Meu irmão, não é o Espírito Santo. Não é. É Satanás que está te dizendo: por que você vai chamar o outro para conversar sobre o pecado dele? Você é tão pecador quanto. O diabo quer limitar as nossas ações, nos fazer esquecer da justificação em Cristo. Esse é o risco que corre a nossa alma quando não nos lembramos de que o príncipe deste mundo já foi expulso por Cristo e de que o Senhor Jesus já venceu todos os males e que não há acusação contra os eleitos de Deus, porque é Cristo quem os justifica. Lembre-se de Satanás, que já está expulso e em breve será julgado na segunda vinda do Senhor. Por fim, meu irmão, o Senhor Jesus dirige o seu discurso a um terceiro e último ensino, falando não só sobre o sofrimento com propósito, falando não só sobre a sua maravilhosa obra de julgar o mundo, salvar as pessoas e expulsar Satanás, mas falando que ele vem para instaurar um reino de luz e um reino eterno. Este reino é de uma luz duradoura. Quando Jesus fala sobre o Filho do Homem ser levantado sobre a terra, aquele grupo que está ao seu redor, mais uma vez, interrompe Jesus dizendo: não temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre? Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Eles estão dizendo: nós estamos aguardando que este Cristo, o Messias, o ungido, que ele estabeleça o seu reino para sempre. Como poderia ele então morrer de alguma forma se o seu reino é para sempre? Eles estão interpretando a vinda do ungido de Deus, do Cristo, de modo literal, e eles não entendem a obra que o Senhor Jesus de fato está por fazer. Jesus lhes responde, chamando eles a crer, dizendo: ainda por um pouco a luz está convosco, enquanto tendes a luz, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. O Senhor Jesus está dizendo: eu ainda estou com vocês, em breve eu serei sepultado, andem comigo, creiam em mim, para que vocês não vivam em trevas. Jesus não prega claramente, abertamente a eles, dizendo: eu sou o Cristo, e não é por isso que eles não creem, porque inúmeras vezes há testemunhos públicos de que Cristo é de fato o ungido, de que o Senhor Jesus é o Messias prometido.
E agora Jesus está desafiando eles a andar na luz, andar com Cristo. Este que afirmou após a festa de Pentecostes, dizendo: eu sou a luz do mundo, eu estou brilhando sobre vocês, andem comigo. Quem anda na luz não tropeçará como aqueles que estão em trevas. Mais do que isso, o Senhor Jesus diz: enquanto tendes a luz, crede na luz. Meu irmão, a salvação é pela fé. E aqueles que creem na luz do mundo, que é Jesus, eles se tornam filhos da luz. Eles não só contemplam, mas como nos diz o Sermão da Montanha, eles se tornam a própria luz do mundo. Eles passam a ter a mesma graça de Deus que está sobre Cristo. Eles passam a ter o mesmo evangelho, o mesmo ensino, e agora eles mesmos se tornam filhos da luz. E dizendo essas coisas, o Senhor Jesus vai retirar-se deles. É um dos últimos testemunhos públicos em grandes multidões, um dos últimos grandes ensinos antes do Senhor Jesus ser crucificado, chamando aquele povo para crer nele, para confiar nele. Esses que ainda estão procurando um rei eterno e duradouro, um rei que estabelecesse um reino visível e literal sobre Jerusalém. Meu irmão, voltando os olhos para a palavra de Cristo, podemos pensar um pouco melhor sobre aquele juízo do mundo, crer ou não crer, e como isso toca as nossas vidas. O Senhor Jesus fala que este é um reino de luz, o qual está sendo estabelecido por Ele. E o chamado de Jesus é dizer: ande na luz enquanto há tempo. Ele está se referindo propriamente à sua crucificação. Em breve seria crucificado, já não seria possível acessá-lo como se fazia naquela ocasião. Mas nós podemos nos lembrar de que para nós ainda há tempo de crer em Cristo. Virá em breve um tempo, o dia do juízo ou a morte de cada um de nós, onde já não é possível mais converter-se ao Senhor, crer na sua palavra. Essa fé que há no coração se faz enquanto há tempo. Como saber o estado da minha vida? Como saber se eu creio em Cristo de fato? O Senhor Jesus diz que aqueles que andam nas trevas não sabem para onde vão. Você já tentou caminhar no escuro? Você já fez essa experiência? A sua casa você conhece, mas você já pegou um apagão no meio da rua? Você já furou o pneu na rodovia, no meio do nada? Você já foi para a floresta amazônica, no meio do Amapá? Ah, lá é breu, meu irmão. Lá é breu. É a escuridão que quase dá para palpar. Você literalmente não enxerga a mão bem em frente ao seu rosto, depois que todas as luzes são apagadas. É um tanto desesperador estar no escuro assim. Qual a chance de você fazer uma bela peça de crochê, minha irmã, nessa situação? Qual a chance de você escrever uma carta nesse escuro? Qual a chance de você preparar um bolo assim? É impossível. O Senhor Jesus está dizendo que a vida sem Ele é uma vida desnorteada. As pessoas não sabem o que fazem, como fazem, quanto fazem. As pessoas estão, de alguma forma, apalpando no escuro e tentando achar Jesus, em busca da felicidade. Olha que bonito. É um filme maravilhoso, não é? Will Smith está lá fazendo o papel do homem que desesperadamente busca por uma vaga de emprego. E ele consegue, é uma história real, é um filme lindo e maravilhoso. Parabéns. Vai para o inferno bem empregado. Você vai me dizer que isso é encontrar resposta? O que é encontrar resposta para você? O que é, de fato, se satisfazer no teu coração e falar: não, agora eu encontrei uma resposta definitiva. Você quer que eu te fale coisas agradáveis? Você vai sair daqui muito mais respondido. Se eu te falar que os seus sofrimentos não foi Deus que causou, foi o diabo, aí você vai ficar com ódio do diabo e vai falar: ah, Jesus, tadinho do Senhor. Se eu te falar que, na verdade, esse negócio de predestinação é uma grande balela e o povo vai para o inferno e Deus não tem nada a ver com isso. Se eu te disser que, não, meu
irmão, imagina que Deus nos põe em angústia e sofrimento. De modo algum. Você tem a caneta que escreve o futuro da sua história. Diga agora, eu vou, eu posso, eu consigo. É fácil demais. Mas nenhuma dessas questões responde às nossas verdadeiras necessidades. A gente busca o tempo todo por algo que nos satisfaça e nunca encontra. É assim que se anda nas trevas. Você nunca está satisfeito. Você nunca encontra respostas. O seu coração está constantemente procurando por algo que o preencha. Meu irmão, o chamado do Senhor é para andar na luz. E Efésios nos diz que a luz expõe todas as coisas. Que a luz escancara tudo e mostra a feiura que estava no escuro. É assim que a luz do dia brilha sobre a sua casa. Se for contrair um namoro, se for ter um primeiro encontro, tenha então de dia, pronto. Se o menino não tem o dente da frente, você vai descobrir. Se você tiver na noite, só na manhã seguinte. Meu irmão, a luz expõe os nossos pecados. Andar na luz, viver com Cristo, é escancarar o teu coração e não deixar nenhuma bagunça oculta ali. É lidar com todos os seus pecados e arrancá-los todos lá de dentro. É essa feiura que é, na verdade, o teu coração. E você precisa tratá-lo na luz de Cristo. E você assim vai se tornar um filho da luz. Você é alguém que não só contemplou a Jesus, mas pode agora iluminar a outros. O chamado de Cristo é esse. Crentes vivem uma vida pública e uma vida de testemunho público. Mesmo quando pecamos, mesmo quando falhamos, o nosso testemunho público da luz é dizer: Cristo me redimiu, eu estou arrependido e pronto a mudar. Não há nada em oculto na vida do crente. Por que há coisas ocultas no teu coração? Por que há mentiras bem escondidas que você não conta para ninguém? Por que você preserva para manter alguns pecados bem ocultos? Deus me livre um presbítero saber disso e querer me chamar para conversar. E eu ter que resolver esse problema. Andar com Cristo é andar na luz, meu irmão. E o Senhor Jesus está nos dizendo que Ele é o Cristo, Ele é a luz. E a esperança daquele povo é certa. Essa luz é duradoura. Essa luz é perene, inacabável. E o reino do Senhor está se estabelecendo em luz. Nós podemos ser transformados e nós mesmos agora partilharmos da luz de Cristo. Se podemos, meu irmão, ao fim, retornar ao começo, as perguntas que eu te fiz, pense como o Senhor Jesus enfrenta essas coisas. Se nós, quando fomos provados e quando chegou uma grande hora sobre nós, nós sentimos medo, insegurança, se nós, quando fomos provados, ficamos ansiosos, quisemos desistir, fugir, é que ia ficar muito feio na hora do campeonato eu correr assim. Como fica o Senhor Jesus quando Ele é provado? Quando Ele encara a sua hora chegada? Como fica o Senhor Jesus? Ele cumpriu a hora que lhe foi proposta. E Ele fez isso com perfeita dedicação, sabendo que por piores que fossem os seus sofrimentos, o resultado final seria glorioso. O Senhor Jesus encarou essa hora por amor de nós. Por amor de nós, Ele foi erguido sobre a terra para que eu e você fôssemos atraídos a Ele e convencidos pelo seu amor e nele tivéssemos salvação. É assim que Cristo enfrentou a sua hora. O Senhor Jesus derrotou as hostes celestiais malignas. O Senhor Jesus destruiu o império das trevas e expulsou a Satanás quando ele enfrentou a sua hora. Graciosamente, o Senhor estabeleceu um reino de luz. E quando ele foi desafiado, venceu. E o resultado disso é que agora ele nos transformou em filhos da luz. Que glorioso caminho é o Senhor Jesus quando é desafiado. Hebreus capítulo 12 nos diz que Cristo não fez caso da vergonha, mas Ele enfrentou todo o seu sofrimento. E agora o autor de Hebreus diz: corramos a carreira que nos está proposta com os olhos firmados
no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Meu irmão, me deixe reverberar o lema dos moravianos que eu citei no último domingo. O nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Você vai ter enfrentamentos, você vai ter desafios. Como é que você vai enfrentar as suas angústias? Enfrente-as na certeza de que Deus tem propósito e finalidade para todas as coisas. Enfrente para a glória do Senhor. Tenha Cristo, tenha Deus em mente quando você enfrentar as suas lutas. Quando você, meu irmão, for afligido neste mundo, creia firmemente em Jesus, que foi levantado da terra. Satanás está expulso e nenhum mal pode alcançar os crentes. Quando você for tentado por este mundo maligno, ande na luz. Rejeite as obras das trevas. Não ande na obscuridade dos seus próprios pensamentos pecaminosos. Exponha a tua mente à luz de Deus. Deixe que a palavra conduza os teus passos como lâmpada e luz para o caminho. Ande na luz como Cristo andou, meu irmão. Que o Senhor Deus nos dê graça para seguir a Cristo quando nós formos provados, quando chegar nossa hora de sermos tentados. Vamos orar, irmãos. Quero chamar o conjunto para se colocar à frente, convidar você a se colocar de pé. Nós vamos assim orar, encerrando. Pai de amor e de bondade, nós mais uma vez nos achegamos ao Senhor, Deus. Mais uma vez queremos louvá-lo, Deus, pela Tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine a glorificá-lo. Atenta os nossos olhos para a glória do Senhor. Nos faz perceber, Deus, a Tua condução sobre a nossa vida, a Tua soberania sobre as nossas angústias e sofrimentos. Para que percebamos, Deus, para que adoremos ao Senhor quando nós formos desafiados. Faz com que os nossos olhos míopes possam enxergar a glória do Senhor e que o nosso coração possa se satisfazer em andar contigo. Nos dá verdadeira fé, Senhor, para professá-lo com a boca e crer seguramente no coração. Nos livra de Satanás, Senhor. Nosso adversário nos acusa inúmeras vezes, dá-nos a certeza de Cristo, não nos deixa, Senhor, esquecer que somos justificados no Senhor Jesus. Nos livra, Senhor, das tentações de Satanás, dos enganos que lança sobre nós para nos desviar do bom caminho. Nos dá a graça de andar na luz, Senhor. Expõe nosso coração, Pai. Traz à luz todas as mazelas do nosso pecado e trata-as, Deus. Queremos ser verdadeiros filhos da luz, queremos ser transformados e andar com compreensão límpida da Tua palavra e com uma vivência, um caráter, uma prática ilibada perante o Senhor, Pai. Muda o nosso coração, Deus. Oramos para que sejamos autênticos filhos da luz, Deus. Que sejamos salvos por Cristo, dando glória ao Teu nome em todo o tempo e fazendo o que quer que façamos para o Senhor. Nos conduz, Pai, é o que nós clamamos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.